ter esse ambiente com a presença de Deus tão manifesta. E estou muito feliz de estar aqui, espero que vocês também estejam, muito feliz de ver cada um de vocês. E tem muita coisa ainda para acontecer no nosso culto. Hoje eu estou encarregada de trazer a palavra, então assim, se eu me atropelar, falar muito rápido, vocês me perdoam. É a primeira vez que estou fazendo isso, então estou um tanto quanto nervosa. Mas como um pastor muito querido que eu conheço diz, que o Espírito Santo, o sangue de Jesus seja o filtro, tá? Então qualquer coisa, vocês já me perdoem no nome do Senhor. Mas estou muito feliz de estar aqui também. E o que eu queria hoje era trazer uma reflexão, um pouco daquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. E eu espero que também edifique o coração de todos. No final do ano passado, Deus tem trazido no meu coração a necessidade de nós conhecermos mais a Deus. Às vezes a gente vê as dificuldades da vida, sabe? As pessoas e nós mesmos, né? Com os nossos traços de caráter que precisam ser corrigidos, com as nossas tendências pecaminosas. E parece que a nossa reação é em querer dizer, olha, faça assim, não faça desse jeito, não ande com tal pessoa, não poste tal coisa, não use tal roupa. E a gente começa a se prender às questões morais. Só que se questões morais transformassem as pessoas, vamos combinar que a Constituição, os direitos humanos e todos esses documentos davam conta de resolver uns 50% dos nossos problemas. Não nos levaria para o céu, mas resolveria muita coisa. Mas, assim, o que de fato nos transforma é o conhecimento de Deus. Muitas vezes, diante de grandes dificuldades, o que vai nos transformar é conhecer os atributos do Senhor. Quando nós estamos muito egoístas e nós meditamos sobre a generosidade de Deus, não tem como a gente não ser confrontado. Quando a gente medita sobre a santidade de Deus, não tem como a gente não ser confrontado e não querer mudar as nossas ações. Então, o Senhor tem falado comigo e um convite a mim, assim, minha filha, eu sei que você me conhece, eu já aceitei a Cristo, eu o reconheço como único Senhor e Salvador, eu sei que eu iniciei um processo de santificação e eu preciso de Cristo para me reconectar ao Pai e um dia tudo vai ser regenerado, mas eu estou num processo de prosseguir em conhecer ao Senhor, porque aquilo que eu já conheço do Senhor não é o suficiente, sabe? Desde criança, eu era uma criança assim bem indignada, eu tinha um guarda-roupa e eu não gostava dele. Mas não é que eu não gostava pouco. Eu não gostava mesmo. Eu acho que é por isso que eu faço arquitetura. Mas o Senhor, eu acredito que compartilhou uma certa inquietação comigo, que nas mãos de Deus deixa de ser rebeldia, graças a Deus. E é um pouco, sabe, de tipo, vamos fazer alguma coisa? E eu tenho sentido o Senhor assim, tipo, vamos fazer alguma coisa? Sabe, vamos conhecer Deus de verdade? Tipo assim, que coisa ultrapassada essa coisa, um pé no mundo, um pé na igreja, sabe? Que coisa vive mais ou menos. Ou a gente está aqui, ou a gente está com o Senhor, abrindo mão de nós mesmos, ou nós não estamos em lugar nenhum, a gente está perdendo para todos os lados. E não sei se veio à mente de vocês também, mas nesse processo de pensar no conhecer ao Senhor, me veio o famoso texto, conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, que é o que a gente vai se debruçar hoje. Então, se vocês puderem abrir Oséias 6, é o texto que a gente vai conversar um pouquinho. E o livro de Oséias, eu acho ele muito interessante, por mais que ele seja um livro complexo, né? Eu acho que, assim, exige de verdade muito entendimento para entendê-lo, mas rapidamente é Deus ali dando tudo pelo seu povo, sendo compassivo, sendo misericordioso, e o povo sendo infiel, né? Demonstra a infidelidade de Israel. E Oséias foi levantado como profeta para viver isso na sua própria vida, né? Ele se relaciona com uma mulher que o trai, que tem filhos fora do casamento, toda uma situação muito complexa. Mas é um livro que não tem como a gente não ser constrangido pelo amor de Deus, sabe? Porque a gente vê um povo escolhendo os outros deuses e Deus ainda dizendo, como eu vou abandonar vocês? E por mais que o versículo talvez mais famoso seja Oséias 6:3, que diz, aqui na minha versão diz, conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo.
É importante a gente entender um pouco do contexto. Então, a gente vai voltar no capítulo 5, no verso 13, quando diz assim: Quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá os seus tumores, Efraim se voltou para a Síria e mandou buscar ajuda do grande rei. Mas ele não tem condições de curar vocês, nem pode sarar os seus tumores, pois serei como um leão para Efraim e como um leão grande para Judá. Eu os despedaçarei e irei embora. Eu os levarei sem que ninguém possa livrá-los. Então voltarei ao meu lugar, até que eles admitam a sua culpa. Eles buscarão a minha face. Em sua necessidade, eles me buscarão ansiosamente. Então o Senhor não estava nem um pouco feliz com Israel, né? O Senhor está dizendo: eu vou voltar ao meu lugar até que eles se arrependam, até que eles admitam a sua culpa. E eu vou exercer juízo sobre eles, porque eles precisam se arrepender. E se a gente segue lendo o capítulo 6, Israel vai dizendo: venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Depois de 2 dias, ele nos dará vida novamente. Ao 3º dia, nos restaurará, para que vivamos em sua presença. Então, conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. E se a gente parasse aqui, a gente ia ter uma visão de Israel. Não sei vocês, mas lendo rápido, parece que Israel ouviu ao Senhor, está admitindo a sua culpa e dizendo: vamos voltar ao Senhor, vamos conhecer ao Senhor. Essa frase, conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, antes de tudo, ela é linda. É daqueles versículos que você sabe assim: não, eu vou orar a Bíblia, porque eu vou orar certo, então eu vou orar isso aqui. Só que aí tem uma certa reviravolta, e eu descobri essa semana, por mais que eu já tinha lido o livro de Oséias, nunca foi com esses olhos. Porque Israel vai dizer isso, né? Mas aí o Senhor vai responder. E o Senhor diz assim: que posso fazer com você, Efraim? Que posso fazer com você, Judá? Seu amor é como a neblina da manhã, como o primeiro orvalho que logo evapora. Por isso eu os despedacei. Por meio dos meus profetas, eu os matei com as palavras da minha boca. Os meus juízos reduziram como relâmpagos sobre vocês. Reluziram. Pois desejo misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Então, o Senhor não achou essa oração linda. O Senhor não ficou comovido. Porque até se a gente se atentar, não sei como está na Bíblia de vocês, mas antes do capítulo 6 tem aqueles subtítulos, que não é do original, mas os editores, com toda a graça de Deus, fazem para a gente se encontrar na Bíblia. No meu está escrito Israel obstinado. E tem outras versões que está com versão efêmera ou arrependimento falso. Então, as palavras de Israel aqui, por mais que rapidamente possam parecer bonitas, elas não eram sinceras. E o Senhor diz que Ele não quer misericórdia, Ele quer misericórdia e não sacrifício. Ele quer conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Porque quando a gente lê a resposta do Senhor e a gente volta para ver o que Israel tinha falado, é quase como dissesse assim: Ele nos despedaçou, mas Ele vai trazer cura. Sabe, o Senhor vai ser justo sobre nós, mas daqui a pouco Ele fica bonzinho. Sabe, a gente vai seguir aqui, conhecendo e prosseguindo em conhecer o Senhor, aí a gente continua com os nossos holocaustos, com os nossos sacrifícios, e o Senhor vai voltar. Eles queriam meio que fugir da justiça de Deus sobre eles naquele momento. E o Senhor está dizendo: não, eu não quero o sacrifício de vocês, eu não quero esses holocaustos, podem ser bem feitos, sabe? Às vezes, a gente pode ser muito bom em fazer culto, a gente pode fazer orações lindas. Quantas pessoas que a gente conhece que fazem orações lindas, e quando você vê a vida da pessoa, não condiz com aquilo, porque ela pode estar tendo uma vida de um falso arrependimento. E isso me pegou um tanto quanto de surpresa, porque vocês vão ver no decorrer, mas eu estava sentindo o Senhor dando um incentivo, sabe, a conhecê-lo. Eu me pego tipo: nossa, Senhor, o Senhor quer falar de arrependimento assim, sabe? De tipo, a gente tem que ser muito atento e fazer uma autoanálise de nós mesmos. Porque não importa quanto tempo a gente está na igreja, não importa o que as pessoas falam da gente. Às vezes as pessoas falam: não, essa pessoa é exemplar. O que importa é o nosso coração sincero diante do Senhor. Porque, eu não sei vocês, mas
Imagine o Senhor dizendo que o seu amor é como a neblina da manhã, como o primeiro orvalho que logo evapora. É um amor que não vale de nada, sabe? E a gente sabe, através da Bíblia, que um coração arrependido, o Senhor endireita as veredas, muda o caminho e tudo se transforma. Mas diante de um falso arrependimento, um arrependimento que busca algo em troca, que não é o próprio Senhor, Ele pode dizer isso. O que eu vou fazer com você, Efraim? O que eu vou fazer com você, Judá? O seu amor é como a neblina da manhã, é como o primeiro orvalho que logo evapora. Então, nós precisamos estar muito atentos como nós temos vivido, sabe? A gente não pode fugir de conversas difíceis com o Senhor. Uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo é que o Deus nunca vai olhar para as minhas dificuldades, os meus pecados e falar, tchau, vou te abandonar, chega. Não, o Senhor ele nunca vai se assustar ao ponto de sair e acabou para a gente. Enquanto nós temos sopro de vida, nós podemos recorrer ao Senhor. E nós precisamos ser sinceros, abrir as feridas, abrir as inconstâncias, abrir os pecados recorrentes, abrir as nossas dificuldades, sabendo que o Senhor é um Senhor bom e misericordioso que quer nos atender. Mas tudo isso me faz pensar também naquele versículo de Mateus que diz assim: apartai-vos de mim, eu não vos conheço, vocês que praticam iniquidade. E ele diz assim, não, eu fiz isso, eu fiz aquilo, sabe? E várias vezes quando eu estou assim na igreja, eu penso, nossa, aonde o meu coração está enquanto eu estou fazendo as coisas, sabe? Eu posso estar ajudando alguém, mas será que o Senhor está recebendo isso? Será que eu de fato estou vivendo aquilo que o Senhor deseja de mim e correspondendo dessa forma? E toda essa reflexão tem me feito pensar para onde estão os meus afetos? Aonde que estão os meus desejos? A gente tem começado mais um ano, e não sei vocês, mas eu gosto de fazer metas, eu gosto dessa empolgação no começo do ano, assim. E o Senhor vem me perguntando assim, tá, você tem muitos sonhos. Nós, como jovens, a gente quer entrar numa faculdade, quer sair dela, quer casar, quer ter filho, quer viajar, quer crescer profissionalmente, quer conquistar bens. Mas será que nós temos sonhos de quem conhece a Deus? Sabe, assim, a gente quer conhecer a Deus e está lá nas nossas metas. Não, esse ano eu quero conhecer Deus na oração. Eu sinto que eu preciso viver coisas com o Senhor na oração. Sabe, não, eu quero ser uma mulher de Deus, eu quero ser uma pessoa aplicada na palavra. Será que isso está nas nossas metas? Será que o nosso coração, ele está de forma intencional, querendo buscar ao Senhor? Porque a incomodação é essa, sabe? Tipo, Emily, me conheça mais, me queira mais, seja intencional nisso. E tem uma escritora que eu gosto muito de acompanhar ela, e ela diz que o maior sonho dela é que a filha dela diga que a maior lembrança que ela tem da mãe é que todos os dias ela estava sentada com a Bíblia na mão, encontrando o seu amado. E quando eu olhei aquilo, eu falei, nossa. E ela parece uma pessoa muito sincera, os livros dela são muito bons, então eu pensei, deve ser verdade, sabe? Não deve ser sensacionalismo. Ela não quer ser uma escritora famosa. Ela não quer ser, sabe, que não quer holofote. Ela quer ser fiel com o Senhor, ao ponto daquela que mais a conhece, que é a sua filha, possa dizer: a minha mãe se encontrava todos os dias com o seu amado. E nós precisamos, sabe, ter esses sonhos. Eu acho que hoje, essa reflexão aqui, ela é um pouco assim, sonhe em ter momentos com Deus, sonhe em viver coisas com Deus. A gente não pode ter essa vida que a gente vai indo, sabe, de qualquer jeito. Essa questão indignada, eu preciso passar para vocês. A gente precisa ter anseio, a gente precisa ter desespero por conhecer o Senhor. Sabe, toda a nossa vida, todos os nossos afetos, toda a nossa força tem que ser primeiramente em conhecer ao Senhor. Porque nós necessitamos conhecê-lo, sabe? Porque é para isso que nós fomos criados. E porque o Senhor é digno. Como a gente tanto cantou aqui, Ele é santo, Ele é adorado no seu trono. Eu amo a passagem de Apocalipse 4 e 5, onde João está falando sobre o trono de Deus. E ele diz que os 24 anciãos e os 4 seres viventes estão lá dia e noite dizendo: Santo, Santo, o Senhor é digno de tudo, o único capaz de abrir os selos. Aquele texto sempre me coloca num lugar de tipo, Deus é muito grande.
eu preciso conhecê-lo. Tem seres que nem são a imagem e semelhança dele e não param de o adorar, sabe? A gente tem a nossa vida, as nossas coisas, e amém por isso. Mas o nosso espírito tem que estar sempre nessa adoração constante ao Senhor. Porque Ele é digno, porque Ele é santo, porque Ele é infinitamente belo, porque Ele é majestoso, sabe? Nós precisamos ser coerentes com aquilo que nós cantamos. Tantas canções bonitas, mas será que isso tem sido verdade em nós, sabe? Nós precisamos ser fascinados por Deus. A gente precisa ter textos da Bíblia em que a gente fala, uau, que Deus é esse, sabe? Recentemente eu estava lendo Jó, e particularmente é difícil ler Jó, fica bom quando chega na parte de Deus. E Deus vai dizer, Jó, onde você estava quando eu lancei os alicerces da terra? Onde você estava quando eu fiz isso, fiz aquilo, fiz não sei o quê? Sabe, Deus é muito grande, é muito egoísmo da nossa parte querer dizer, não, eu já conheço o Senhor. Sabe, quando a gente leva uma vida um pouco apático à presença de Deus, inconscientemente a gente está dizendo, Deus, o que eu conheço de você já basta. Tipo assim, eu não preciso me esforçar em te conhecer. E por mais que todo o contexto aqui de Oséias é complicado, sim, nós temos que nos esforçar em conhecer ao Senhor. Conhecer e prossegui-lo em conhecê-lo. E eu fiquei pensando, né, que ter sonhos de quem conhece a Deus, às vezes parece uma frase muito grandiosa. Então eu vou abrir um pequeno sonho meu, que assim, é até meio vergonhoso. Mas eu cresci na igreja, eu me batizei, mas faltava essa coisa tipo, cara, eu realmente acredito nisso aqui 100%. Mas graças a Deus, no momento Deus me encontrou. E assim, no auge da minha adolescência, eu lembro de ir na igreja. E às vezes, quando o pastor falava assim, abre lá em Amós, abre lá em Tessalonicenses, abre em 2 Reis. Eu ficava assim, meu Deus, onde está esse livro? E aí eu tinha que ir no sumário. E assim, eu sempre tive, graças a Deus, em igrejas, em ambientes de muito amor. E eu sei que ninguém nunca me jogou, acho que ninguém nunca deve ter reparado. Mas eu tinha que ir no sumário encontrar o livro. E aí eu ficava com uma vergonha. Às vezes, olha o que eu fazia. Nossa, Deus me lembrou disso agora. Eu olhava onde a pessoa ia, se estava mais para metade, mais para o começo. E aí eu via onde estava e eu me achava. E aí eu lembro que um dia eu falei assim, nossa, Deus, eu queria tanto conseguir achar os livros da Bíblia, sabe? Tipo, não queria decorar todos os versículos primeiro, queria achar os livros da Bíblia. E aí quando alguém pregava algum livro diferente, eu ficava tipo, tá aqui no meio, tá perto de Salmos, que era um livro grande, era fácil de achar. E Deus me lembrou assim, nossa, esse era um pequeno sonho de quem queria conhecer a Deus. E graças a Deus, com a sua misericórdia, a sua graça, eu comecei a ler a Bíblia, de verdade, sabe assim, não só os livros que eu gosto, não só o que, nossa, isso dá um tremorzinho no meu coração, eu vou ler todos eles. E hoje é muito mais fácil achar os livros, é bem difícil ir pro sumário, sabe? Tipo, sempre tem uma noção de onde está. Então, o Senhor, Ele nos cobra, nos mostra nossas necessidades, mas Ele dá a condição, sabe, para que a gente realize. E aí, nesses dias, eu fiquei pensando sobre como conhecer a Deus então, né? Já que eu estou falando disso, quais seriam os pontos? E pensando na minha caminhada com o Senhor, Deus foi me lembrando de algumas coisas, como o caso, né, de saber onde estão os livros da Bíblia. E esse é o primeiro ponto. Nós conhecemos a Deus através da Bíblia. E quando a gente se converte, sabe aquele meme, tudo que está na internet é verdade? O meme é falso. Mas tudo que está na Bíblia, isso sim é verdade. Então a gente precisa se apegar à palavra de Deus. Não existe uma meia-verdade aqui. Tudo que está aqui é verdade. Eu preciso seguir fielmente com a palavra do Senhor. Eu preciso considerar que essa palavra é minha vida. Eu preciso crer que tudo que eu preciso saber sobre Deus está aqui nessas páginas. Tudo que eu preciso para viver, todos os meus questionamentos, eu posso não encontrar sim, minha filha, vá pelo caminho verde, escolha a cor tal, mas eu encontro os princípios do Senhor e eu consigo me direcionar. Eu preciso amar a minha Bíblia, sabe? Não pode ser aquela coisa assim, tipo, não, eu preciso ter intimidade com a minha Bíblia. Eu preciso seguir o conselho de Salmos que diz, eu escondi a sua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu preciso seguir Provérbios quando diz, eu escrevi as suas palavras na tábua do meu coração. Porque se a gente for querer por nós mesmos conhecer a Deus, nosso coração é enganoso. Para a gente estar criando um Deus para nós, para a gente se juntar a um movimento que
distorce a palavra de Deus, isso aqui. Por isso que a gente tem sorte, bênção, né? Graça do Senhor de estar numa igreja que segue a palavra de Deus. E é por isso que nós vemos os frutos na vida das pessoas. Nós precisamos nos apegar nessa palavra, crendo que ela é tudo que nós temos para conhecer o Senhor. Essa semana eu fiquei pensando que o Senhor, ele é sempre tudo, né? Ele é inteiro, nunca é fragmentado. O Senhor nunca deixa de ser justo para ser amoroso. Ele é todos os atributos juntos. Mas eu fiquei pensando num cristal. E um cristal, pelo menos nunca vi de perto, mas os de foto e tal, ele tem muitas arestas. Quando bate a luz, uma aresta brilha mais. Dependendo do momento da nossa vida, o Senhor está nos ensinando uma coisa que às vezes parece que pesa mais aquele atributo de Deus, sabe? Um casal que está para casar, ele vai provar da provisão de Deus, talvez mais do que os outros atributos naquele momento, por mais que todos eles estejam juntos. E é através da palavra de Deus que a gente discerne esses atributos, que a gente consegue entender, sabe? Pegar salmos, a gente descobre as características de Deus. A gente descobre pelo que o Senhor se move, quais são as suas paixões. A gente descobre no Antigo Testamento que Deus, Ele ama as viúvas, os estrangeiros e os pobres, Ele ama. A gente descobre as preciosidades da palavra de Deus. Tudo está aqui, mas tem, sabe, aqueles pequenos tesouros que a gente só vai descobrir sendo dedicados em estar estudando a palavra de Deus, em estar buscando ela. E também, em um momento bem difícil da minha vida, que assim, tudo mudou, o Senhor estava me endireitando mesmo, eu tinha muitas dúvidas. E a minha identidade era tipo assim, quem eu sou, sabe? Não sei que cor que eu gosto, não sei o que eu gosto de fazer da minha vida. E aí eu lembro que eu criei um bloco de notas no celular, um pouco dramática, que se chamava Manual de Sobrevivência. E daí eu coloquei vários versículos, que eram tipo aqueles versículos assim, porque a aprovação produz perseverança, e a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado, a esperança que não decepciona. Tipo, só esses versículosão assim. Mas quando as coisas estavam difíceis, que estavam quase todos os dias, eu pegava aquele versículo e tinha vários, assim, para vários momentos. Tipo, o Salmo 139, sabe? Se eu for a mais alto monte, se descer o mais baixo abismo, lá o Senhor está. E essas palavras, elas geravam vida no meu coração, sabe? O Senhor falava comigo, me dava força para continuar. Porque se eu fosse ficar esperando que Deus aparecesse todos os dias no meu quarto, sabe? E viesse com uma super experiência, talvez eu não teria vencido aquilo. Sabe, se eu dependesse de alguém, jamais eu teria passado por esses desafios. Mas a palavra de Deus, ela é suficiente. A palavra de Deus, ela nos ensina a orar. E é uma forma de nós conhecermos ao Senhor. Porque se a gente fica só na nossa vida, daqui a pouco a gente está só pedindo para Deus, Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero não sei o quê. Sabe essa oração? Que uma hora da vida você pensa, nossa, a minha oração é meio fraca, né? Tipo assim, eu só peço por mim. E abençoo o parente, não sei quem, não sei quem, não sei quem. Mas nós precisamos orar segundo a palavra de Deus. A gente precisa aprender a orar com aqueles que eram grandes homens de Deus. Se eles pediam por amor ao Senhor, eu também vou pedir, sabe? Se eles pediam para conhecer, eu também vou pedir. O Senhor nos revela a sua vontade. E a Bíblia diz que aqueles que oram segundo a vontade de Deus alcançam seus pedidos em oração. Então, conhecer a Bíblia, orar através dela, ler ela, ter esse tempo de secretos, de devocional, é tipo assim, não tem como conhecer a Deus sem isso. É fundamental. Mas também tem outra coisa que é muito importante para a gente conhecer a Deus. E isso é a igreja, sabe? A gente não vem para a igreja porque aqui tem ar-condicionado e porque a galera é legal, o pessoal é tranquilo, o pessoal se ajuda, o pessoal faz um rolê legal. Sabe, se essa é a motivação do nosso coração, vai durar 2, 3 anos, vai acabar. E não vai nos levar a lugar nenhum. A gente está perdendo tempo. A gente vem para a igreja porque, assim como já te pregou no passado, lá em Efésios diz que cada um de nós tem parte do Senhor. E a multiforme sabedoria de Deus é expressa na igreja, então nós conhecemos os mistérios de Deus. Então, nós precisamos, de verdade, de cada um. Porque tem até aquele irmão que às vezes você pensa, nossa, esse aí trabalha esse lado meu, né? Tipo, tem que ser mais paciente. Mas pode ter certeza que ele está ali e você precisa dele.
sabe? Nós precisamos ver a importância que nós temos um na vida do outro, sabe? Eu amo chegar aqui no domingo e ter a irmã ali da recepção. E não tem como não pensar, nossa, eu preciso ser mais amável. Eu preciso ter esse carinho que ela tem. E hoje eu pensei que eu não sei nem o nome dela. Mas ela é extremamente carinhosa. E ela diz que ela está com saudade, ela diz que nós estamos bonitos. Não tem como dizer que o Senhor não compartilhou a amabilidade com ela. Não tem, assim, é inegável. E não tem como eu dizer várias coisas que o Senhor faz aqui em cada um de nós, sabe? A gente precisa estar disposto. Por isso que a gente não tem tempo para dizer, ai, aquela pessoa eu não gosto muito. Não tem tempo para isso. Se está difícil, Pai de Deus, o que você vê nela que eu não vejo? Eu quero ver. Tem alguma coisa que o Senhor está ministrando na vida dela e eu quero aprender. Mas faz muita diferença quando está todo mundo assim, pegando na mão do outro e tipo, vamos conhecer a Deus? Vamos fazer esse negócio de verdade? Porque daí você chega na igreja e digamos que a gente entre nessa força total conhecer o Senhor. O irmão vai falar assim, eu li um livro, esse livro mudou minha vida. Nossa, esse livro... Não, mas eu ouvi um podcast, cara, muito bênção. Tipo assim, eu ouvi um podcast sobre ecoteologia, isso mudou minha vida. Não, eu ouvi uma música, o Dani Hill. É muito bom, eu escutei esses dias. Eu ouvi uma música que, tipo assim, às vezes, o meu amigo ouviu que é zero o meu estilo. Mas o Senhor tem algo a me ensinar ali. Mas a gente precisa entender que todos nós temos uma percepção e Deus está compartilhando alguma coisa, sabe? E se daí está todo mundo meio, tipo, vivendo à toa, a gente não sai do lugar, sabe? A gente é muito mais motivada a vir na igreja quando a gente sabe, cara, eu vou lá, mas eu vou conhecer a Deus. Eu vou conhecer através dos louvores, da palavra, mas daquele cara lá que vai me incentivar alguma coisa. Um dia, um irmão na fé me falou assim, você pega um versículo e aí você fica quebrando ele e você fica estudando ele. Porque daí a nossa mente às vezes divaga e você, tipo assim, você usa todos os seus esforços para conhecer a Deus. É um irmão na fé radical, assim. E daí ele falou, tipo assim, vou dar dica para vocês que é muito boa, transformou minha vida. Você pega, tipo, Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aí você fica, eu tenho um pastor e por isso eu não tenho falta de nada. Como eu terei falta de alguma coisa se eu tenho um bom pastor? Tendo um bom pastor, eu não posso ter falta. Eu sou satisfeito, porque eu tenho um bom pastor. E assim, é um exercício que no começo é uma coisa meio... Ai, que travado. Mas, gente, isso já me protegeu de cada coisa, sabe? Eu tenho uma tendência a ser reclamona, não sei se vocês perceberam. Isso é uma coisa dos Berlanda, está na genética, a gente nasce reclamando. Tanto que a minha mãe fala, ai, você está muito berlandinha hoje, você está reclamando demais. E murmurar não combina com o Senhor, né? E daí eu lembro que uma época eu ficava, não vou reclamar. Só que aí, quando vinha, eu queria reclamar. Aí eu pegava um versículo, tipo, tudo que é louvável, tudo que é bom, nisso tende os nossos esforços. E eu, tipo, não. Vinha a reclamação, versículo para dentro, versículo para dentro. Sabe, a gente precisa entender que eu tenho uma dificuldade, eu pego na Bíblia e eu vou até resolver. Sabe, a gente tem Davi, que ele diz, minha alma, parece que ele está tipo assim, vamos, reage. Louva o Senhor. E a gente precisa ter esse comportamento, sabe? A gente precisa ter versículos assim, a gente precisa assim, cara, se alguém te perguntar, o que Deus está falando com você, você tem que saber responder. Deus precisa estar falando alguma coisa e você precisa estar sabendo. E tem pessoas assim que ensinam pequenas ferramentas para nós que transformam a nossa vida. Talvez você pode falar assim, nossa, eu descobri um jeito de ser constante em oração. Fala, eu faço assim, eu uso tal forma, eu faço tal coisa, sabe? E nisso nós podemos crescer juntos, sabe? A gente precisa entender que assim, a gente tem a possibilidade, gente, de ter amigos de oração. Não sei se vocês já tiveram. É muito bom. Só menina com menina, tá? E menino com menino. Que a oração é uma coisa sensível. Não vamos dar lado para carência, né? Só de mediante a muita maturidade. Mas vamos preservar. Cara, a gente está estudando um tema. Estamos estudando provisão. Eu tenho uma amiga muito próxima e a gente serve no mesmo departamento. Vamos estudar isso, sabe? Eu vou compartilhar aquilo que Deus está falando comigo. Essa semana mesmo eu encontrei uma dessas pessoas. Graças a Deus, o Senhor me deu muitas pessoas para poder, assim, compartilhar as coisas que estão no coração dele, sabe? E em dias de desânimo, essa pessoa te anima. E no dia que a pessoa está desanimada, você anima ela. A gente é um corpo e está todo mundo se carregando. E o objetivo é conhecer a Deus.
Só que a gente precisa estar fazendo isso de verdade. Sabe, tem coisinha, gente, que é tão pequena, que às vezes a gente tem que olhar pra gente e falar, não dá. Tipo assim, seja adulta, reage, entendeu? Vamos seguir, vamos melhorar. Tipo, chega de frescura, entendeu? Tem coisa que a gente fica remoendo, mas a gente precisa saber levar pro Senhor e entender que, cara, eu preciso conhecer o Senhor, entendeu? Seja viver os processos longos e dramáticos. Eu sou uma pessoa extremamente melancólica, então eu vivo. Mas, assim, a gente precisa estar querendo viver isso com o Senhor. E indo para o último ponto já de como conhecer o Senhor, eu pensei também que a gente precisa nos encharcar da presença de Deus, sabe? 15 minutos, meia hora, 1 hora, 2 horas de devocional é pouco, porque o Senhor merece 24 horas da nossa vida. Tudo que nós temos precisa estar em disposição ao Senhor. Não estou falando de você ficar trancado dentro do quarto o dia inteiro, né? É bom que a gente viva e faça as nossas coisas. Mas a gente precisa estar sempre com a mente pensando que, eu preciso estar conhecendo o Senhor com toda a oportunidade que eu tenho. O Senhor tem falado muito conosco sobre Mateus 24, do 38 ao 39, que vai dizer sobre os tempos de Noé. Jesus está falando sobre o final dos tempos, e aí ele vai dizer que nos últimos tempos, a geração seria como a de Noé, que bebia, comia, dava-se em casamento, mas não perceberam o que Deus estava fazendo. Ele não falou nem que eles estavam pecando. E assim, Jesus estava conversando com o Jade essa semana, essa foi a geração que fez Deus se arrepender de ter criado a humanidade. Então o negócio é sério. Mas eles não estavam percebendo o Senhor. E é muito fácil a gente se distrair. A gente se distrai com a casa, com o trabalho, com as nossas preocupações. E realmente, nós somos jovens, a vida é corrida. Às vezes a gente, os 3 turnos a gente está ocupado. Mas a gente não pode perder o que Deus está fazendo. Sabe, a gente precisa estar sempre atento. Do momento que eu acordo ao momento que eu vou dormir, eu preciso achar uma forma de estar com o Senhor. Sabe, no meu trabalho, olha, eu trabalho muito com beleza. Então, Senhor, me ensina, sabe? Ninguém mais sabe de detalhes e de beleza do que o Senhor. Ninguém é mais digno que o Senhor. Ninguém é mais organizado que o Senhor. Então, eu preciso ser assim também. Eu preciso estar com esse filtro onde eu estou vendo o Senhor o tempo inteiro, sabe? Eu não posso desperdiçar. E até final do ano passado eu fiquei reflexiva, porque as retrospectivas de Spotify, né, tiveram gente, eu realmente não lembro quais eram as pessoas. Mas eu lembro nossa, eu sei que eram pessoas que caminhavam com o Senhor, sabe? São amigos, enfim, são pessoas próximas. E tinha gente que não tinha uma música cristã, mas não era uma. E que a pessoa pode ter outros aplicativos de música, enfim. Só que aquilo que entra, aquilo que nutre a nossa alma, nós temos que ter muito cuidado. Uma música fica na nossa cabeça e fica. E aí a gente está escutando, às vezes não é nem coisa ruim, às vezes é uma coisinha tranquilinha. Mas a gente precisa entender que toda oportunidade é para a gente se nutrir. Não estou falando que a gente vai se pôr numa bolha, e daí a gente só vai comer comida de crente, usar roupa de crente. Não é isso. Até porque, né, luz do mundo, sal da terra. Mas a gente tem que cuidar, porque tem uma frase de alguém famoso, que eu não sei quem é esse alguém, mas que diz assim: nós nos tornamos aquilo que nós contemplamos, sabe? Onde nós temos gastado as horas do nosso dia, o que nós temos assistido, o que a gente tem colocado na nossa casa, como a gente tem falado, como a gente tem se portado, sabe? Tudo isso permeia conhecer o Senhor. E é por isso que nós temos que nos encharcar com quem Deus é, sabe? A gente precisa buscar o Senhor. A gente necessita buscar o Senhor. E não importa o quanto nós já conhecemos. E é um pouco disso tudo que Deus tem falado ao meu coração. Só que o Senhor tem vindo a mim com um incentivo, sabe? Porque às vezes a gente se propõe a fazer uma coisa e aí a gente pensa mas eu já falei que eu ia fazer aquilo e não consegui. Só que a gente não pode parar de tentar. Porque há um momento que a gente quer de verdade e chega o momento de Deus de falar: vai, meu filho, agora vai. Que vamos conhecer o Senhor? Sabe? É esse o convite de Deus para nós. Vamos conhecer Deus de verdade?
eu não sei se você já está conhecendo a Deus de verdade, então vamos continuar? Então vamos perseverar? Então vamos se ajudar, sabe? O Senhor, nessa noite, não só nos faz refletir sobre o arrependimento, não só nos dá boas alternativas, mas nos incentiva. Sabe, eu tenho sentido assim, não, Emily, comece novos projetos de novo. Sonhe em fazer novas coisas, sabe? Sonhe em me conhecer de novas formas. Porque eu estou te falando que eu vou te dar a provisão necessária e você vai conseguir. Sabe, a força, a inconstância que você tem. Não, você vai conseguir, sabe? E por isso que é tudo, todas essas coisas e muito mais, para que a gente conheça o Senhor. Então, nesse momento, eu queria pedir para que vocês ficassem de pé, a banda viesse para cá. E eu acredito que essa é uma mensagem que tem um teor um pouco reflexivo, sabe? De que a gente precisa examinar o nosso coração, ver como nós estamos com o Senhor, sermos sinceros com Deus e dizer assim, Senhor, será que eu realmente quero te conhecer? Porque se for para ser de mais ou menos, se não for para ser de verdade, não vale a pena, sabe? Eu espero que o Senhor grave no nosso coração o comportamento de Israel, que a gente possa pensar que nós não tenhamos o arrependimento dele, sabe? Que o Senhor, ao falar de nós, possa dizer, não, o amor dele é verdadeiro. Não é como o orvalho que logo se vai, sabe? Que tudo que nós temos, o nosso desejo pelo Senhor, seja de verdade. Então, nesse momento, eu queria orar um pouco e queria pedir que quem, enfim, se sentir tocado, ore no seu lugar mesmo, sabe? Abaixe sua cabeça, esteja com o coração contrito diante do Senhor e reconheça. Aproveite esse momento, às vezes, para abrir a ferida que você tem que abrir, para abrir a dor que você tem que abrir, o desânimo, a dificuldade, ou a alegria, assim, não, Senhor, eu vou incentivar outras pessoas, porque eu acredito que não há ninguém na terra que não precise conhecer ao Senhor, sabe? Mas precisa ser de verdade. Nós precisamos estar inteiros diante de Deus. Então, nesse momento, eu queria que a gente orasse, que a gente tivesse esse tempo, pensasse nessas palavras, sabe? Porque eu acredito que realmente o Senhor não só me convida, mas convida todos nós. Então, vamos orar nesse momento. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor se revela a nós. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos alcançou. O Senhor tirou as escamas dos nossos olhos e hoje nós o reconhecemos como Senhor e Salvador. Mas nós queremos, Pai, aqui como corpo, como igreja, dizer que aquilo que nós conhecemos não é o suficiente, Senhor. Nós queremos te conhecer mais. Senhor Jesus, nos ajude a abrir as nossas feridas, as nossas dores, aquilo que nos afasta de Ti, Senhor. Porque nós queremos te conhecer. Se o arrependimento não vem, Senhor, nós mesmos clamaremos. Senhor, gere arrependimento em nós. Se o amor... Amém.